Saravá, jogo de damas, saravá todo mundo, saravá todo dia. Estamos aqui hoje com o jogo de damas, mais uma vez, esse país da distopia, nesse país da confusão, nesse país do tiro, porrada e bomba. Mas a gente está aqui resistindo e buscando falar de coisas legais, buscando gente legal para estar junto com a gente. A gente costuma dizer que o mais importante nesse momento é que a gente fique junto, que a gente se una, que a gente, enfim, discuta, discorde, mas junto, todo mundo. A minha madrinha tinha uma frase linda, minha madrinha era poetisa, ela dizia: brigue comigo, mas abraçado comigo. Eu adoro essa frase. Tudo bem, está valendo, menos para o Ciro Gomes. E hoje a gente vai falar com uma pessoa incrível, um escritor, um jornalista, um ativista de internet, do Facebook, que eu sou super fã, é uma pessoa queridíssima que cria um diálogo muito importante no Facebook, cria um debate muito importante que é na base do diálogo, na base da crônica. Ele vai falar um pouquinho do trabalho de literatura dele, do trabalho de jornalista, do trabalho de produtor, enfim, ele é um povo, um cara de 1000 mãos, é o Zé Carota. Saravá, Zé! Saravá, Niobe, Saravá, Poli e Saravá Público. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui. E, antes de mais nada, dizer que não é de hoje que a Niobe tem me convidado. E aí, por uma série de circunstâncias todas profissionais, exatamente por isso que ela falou, eu atuo em várias frentes, não se é neto de Mouro impunemente. Então, eu trabalho, feito um, e aí só agora assim, conseguiu. Eu consegui um tempo para poder dar a devida atenção. Estou todo arrumadinho, podem ver que eu estou assim, me preparei para o Antes tarde programa. que mais tarde, né, querido? Então, é uma alegria agora, finalmente, poder estar aqui para bater papo com vocês. Eu não considero uma entrevista, como você mesma disse, a gente vai bater papo. É isso aí. Zê, conta um pouquinho, vamos começar. Na verdade, a gente vai falar do teu livro, mas eu queria falar antes de um assunto que me encantou demais, assim que eu te conheci, que me encanta e que eu acompanho sempre, são as suas conversas com a Turca. Quem não acompanha o Zê pela internet, pelo Facebook, não sabe o que está perdendo. As conversas com a Turca, que é a mãe dele, são crônicas deliciosas entre um filho e uma mãe mineiros, cheio de mineirismos e com bastante sensibilidade, coisa rara nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, faz um jogo também com uma certa malandragem ali, tem uma malandragem, tem uma sacanagem ali. Zé, conta como é que surgiu essa história da Turca no telefone. Eu vou contar em primeira mão. É uma coisa assim que tem uma delicadeza, e aí não dá para sair falando isso assim, claro. aleatoriamente, né? A minha mãe tinha uma imagem muito ruim de si mesma. Eu acho que por uma série de fatores. O pai, que foi ausente, né? e com requinte de problemas graves nessa ausência. Isso afetou muito a autoestima dela. A questão cultural, geracional, ela é uma senhora de 75 anos, então, especialmente as mulheres, tendiam a se diminuir. Então, assim, aí vem isso da idade, vai agravando as questões da vaidade, ficou Ela é viúva. mineira, Zê? Ela é mineira, de Três E a Pontas. sociedade mineira, eu sei porque eu também sou parentada Então, de mineiro. e aí essa série de fatores assim causaram um pequeno estrago na autoestima dela, especialmente depois da viuvez. E os filhos fora, meu irmão mais velho mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, eu estou sempre longe, eu saí de casa com 16 anos, e aí hoje ela mora lá com meu irmão caçula, tal, com a cunhada e minha sobrinha. E a gente tentando, levantar a autoestima dela e nada fazia efeito, porque ela ficava naquela coisa assim: você é filho, você fala isso porque me ama, tal. E eu percebia, porque eu sei a história dela e sei o valor dela como mulher. É o que se diria hoje um mulherão da porra. Porque assim, o papai foi um homem maravilhoso,
um pai amantíssimo, presente, apaixonado por ela, lambia o chão que ela pisava, tal, mas imprevidente. Então, assim, quem sempre cuidou da casa mesmo, fez aquilo ali acontecer, foi ela, com muita dificuldade. Mas ela, uma mulher que botava uma sacola de perfume no ombro e ia para a rua, como essas vendedoras de Avon, só que no caso não era Avon, eram perfumes importados, que ela se reaproximou do pai, que era muito problemático, através disso. O pai era um baita vendedor também. E aí, quando ele voltou para Três Pontas, eles se reaproximaram assim. E ela botava essa sacola no ombro, ia para a rua e sustentou uma casa vendendo perfume. O papai, ou quando estava desempregado, muito em função das suas posições pessoais muito transparentes, ele era um homem que não mandava recado, ele dizia na cara, isso no interior tem um preço. E sempre sem dinheiro. Então, assim, quem falando português, claro, quem sustentou a casa foi minha mãe, sempre foi. Sustentar a base emocional, estrutural da casa foi ela. E mesmo assim ela não se sentiu uma mulher de valor. E eu já, assim, como filho, você vai se preocupando, né? Está distante, não pode dar abraço, não tem muito o que fazer para acolher. Falei, como que eu provo para ela que ela tem valor? Né? Aí me deu o clique. Como a gente se fala muito, é uma vez por dia no mínimo. E as conversas são muito engraçadas, porque ela, dentro dessa simplicidade dela, ela solta umas pérolas assim, que são maravilhosas. Isso para o escritor é material, lógico. Eu falei, caramba, eu tenho que começar a transcrever essas conversas ao público. E ela vai ver a reação, porque ela é muito mineirinha, ela não comenta nada, mas ela vê tudo. Tanto que quando eu falo muito palavrão, tal, ela vai me chamar no WhatsApp. Para com isso, vai achar que a gente tem educação. Não, vem essas coisas. Mãe, né? Mãe. Mãe. Aí começou o retorno, que é isso que você está falando. As pessoas sempre têm sempre dão um retorno muito afetivo, muito engraçado, e as pessoas se afeiçoaram a ela, mesmo sem conhecê-la. Tem gente que está me pedindo para fazer Não, ela é íntima da gente, a turca. Tanto é que eu não falei a sua mãe, eu falei a turca, né? A turca, que é Dona Maria Isabel, por sinal, no RG, mas é turca. Ninguém mais. Quando eu lancei o primeiro livro em Três Pontas, para minha surpresa, e dela também, enfim, mas minha ainda maior, um casal apareceu lá, eu fui lançar o livro, um casal se locomoveu 800 quilômetros, aí o cara me avisa no inbox do Message, estou aqui na tua terra. Eu falei, opa, eu achei que ele estava indo para o lançamento, para o Festival da Música, que tem lá nessa mesma época. Tal. Mas é o seguinte, eu vou até comprar o livro, mas eu quero ver tua mãe. Então, assim, eles andaram 800 quilômetros para ver a turca. E se encontraram, foi uma coisa linda, carinhosa, maravilhosa. Então, as pessoas já estão me cobrando assim, um café com a turca. Tem que organizar uma excursão. Exatamente. Turca no meio ali. Ela virou uma celebridade de Três Pontas. Ela está maior do que eu. E deu esse efeito positivo dela ver que era esse o meu propósito. Eu nunca falei isso, estou contando agora para você. Tá? Nunca falei, até para preservá-la. Né? Mas agora eu acho que já está tudo certo a falar. E é importante que as pessoas saibam, assim, para ter o cuidado, que aquilo ali não é público, por duas razões. Primeiro, pelos meus posicionamentos políticos, é evidente que tem muito fascista que quer me seguir, quer até ter amizade para poder comentar e detonar. E tem gente que, apesar de tudo, né, que não é fascista, tal, mas de vez em quando pisa na bola. E eu não quero ferir jamais a intimidade da minha mãe. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso, muito. Eu preservo a minha família absurdamente. Eu dou a cara a tapa, agora minha família não. Eles não podem, né, pagar por nada do que eu faço. Claro. Então, assim, eu nunca toquei nesse assunto, mas foi para isso. E deu certo. Elevou a autoestima dela, ela é super contente. Quando eu não e é incrível, é incrível. Tem um efeito até sobre nós, leitores, muito bom, assim, porque no meio da pauleira que está, né, as discussões, até mesmo as suas posições, que são bastante claras, né, transparentes, no meio disso surge assim, uma coisa muito terna, né, muito afetiva. Isso dá um respiro muito bom para a gente. E incrivelmente, as crônicas são lindas, são incríveis, a gente se vê, a gente se afeiçoa mesmo à turca.
Mas, enfim, Foi uma bola para comunhão frente. legal. Tem esse ponto aí que você está falando rapidinho, só comentar. Que bom que Claro, por favor. foi uma comunhão, porque assim, o que poderia parecer uma coisa meramente pessoal, né, familiar, encontrou eco afetivo e despertou, promove um bem-estar também em quem lê. E já me refleti muito assim durante um tempo por que isso estava acontecendo. Porque quando eu entro com Toca o Céu é a Turca, que é meio que já uma vinheta, né? Quando eu coloco, abro o texto sempre igual, Toca o Céu é a Turca. Uhum. Aquilo já, a interatividade que esses posts geram é absurdo. Eu comecei a pensar o porquê, e aí eu entendi, porque assim, toda mulher que me lê que é mãe é turca. E todas as pessoas têm sua turca. Então aquilo ali dialoga com a memória afetiva das pessoas, é isso. Então acho que o Exatamente. acerto foi esse. Aí me pergunta assim, mas vocês falam daquele jeito? É claro que tem um tempero, né? Eu não, as pessoas estão Uhum. me vendo falar aqui agora, eu não falo né mesmo, né tadinho, coitadinho, eu falo normalmente. Já me perguntaram se eu falava daquele, se eu falo como escrevo. Óbvio que não. Mas é engraçado que quando eu estou com ela ao telefone, como ela tem um sotaque mais acentuado, o meu também muda. Eu recupero o meu, lá da infância. Sim. Então, essa legitimidade não é nem pela maneira como eu escrevo, é pelo que as pessoas sentem ao ler. É isso. Toda mulher que me lê e que é mãe é turca. É É, seu modo. tem muito isso mesmo. E eu acho que tem muito filho ali também, né? Tem muito Tem. filho que se identifica afetivamente com a distância, não a distância física, a distância mesmo, né? Eu estou com meus pais, eu moro com meus pais são idosos, e eu me identifico até como filha, assim, falando com meus pais, por essa distância de idade, de tempos, né? Sim. Enfim. E de vivências. Mas, Isso é querido, Tolstói. Tolstói dizia: se queres ser universal, canta o teu quintal. É isso, eu estou cantando o meu quintal. exatamente. É o Fernando Pessoa também, né? O Tejo não é mais bonito que o Rio da minha terra, né? Exatamente. Fala um pouquinho da beleza que existe. Como é que está essa beleza? Enfim, a gente torceu muito aqui, a gente acompanhou. Quem acompanha você pela internet acompanhou, né? A produção desse livro. Conta um pouquinho desse livro de crônicas, né? E eu adoro porque o subtítulo, né? Crônicas com uma tonelada de leveza é tão necessário nos dias de hoje, né, que a gente fale as verdades, mas que a gente tenha leveza, né, que a gente mantenha, alimente a leveza. E Sim. eu fiquei muito feliz quando eu vi esse subtítulo, que eu não conhecia. Conta um pouquinho desse livro para a gente. Embora não pareça, ele é um livro político. E não tem nada, não tem um período, uma frase que mencione política nele. São 40 crônicas, 50 crônicas, tal, e nenhuma tem um viés político diretamente, no sentido orgânico de política. Mas eu resolvi fazer, por quê? Porque eu já vinha fazendo isso no Face. Ao perceber que o peso do momento que a gente está, desde o golpe de 2016, meio que ele cria uma espécie de catatonia, que as pessoas não conseguem mais sair disso. E aí, todos os dias, o tempo inteiro, diuturnamente, as pessoas compartilhando, primeiro, as sacanagens da Lava Jato, as sacanagens não, as bandalheiras, os crimes da Os Lava crimes, Jato, né? Os crimes. né, para derrubar a Dilma, que agora estão todos comprovados, né? Tínhamos convicção e agora temos provas para apresentar para os imbecis que não têm cérebro e, acima de tudo, não têm caráter. E, no fundo, eles sabem, mas o ódio é tanto que precisa justificar a mentira, tal qual o Moro e Dallagnol e Rede Globo estão fazendo. Então, é a questão não só de não ter cérebro, que realmente é meio fraco, mas, acima de tudo, é uma escolha de não ter caráter. É isso que justifica tudo que está acontecendo no país para quem apoia isso. Então, eu resolvi prestar atenção numa coisa. Peraí, a vida ela acontece como se fosse um prisma, né? Acho que é prisma mesmo que chama aquele negócio que o sol dá vários efeitos, né? Que reflete. É o prisma. Então, assim, a gente estava com um foco só e é como se esse prisma não tivesse mais cores, e tem, porque a luz bate ali, ela tem várias. Eu quis observar o seguinte: se política, no conceito mais antigo e ortodoxo da palavra,
é o bem-estar social, esse bem-estar é muito amplo. E a política estava causando um mal-estar. Está até hoje. Não estava, está até hoje. Um mal-estar generalizado. É uma reedição do Freud, é o mal-estar da civilização, até porque não é uma coisa só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tá? Essa ultradireita avançando, eles estão com um apetite de demolição canibal mesmo. Então, assim, eu falei, peraí, se eu entrar só no falar o que o Temer disse, o que o Temer fez, o que o Moro disse, o que o Moro fez, o que a Globo deixou de falar, aí depois vem esse troglodita, esse fascista chamado Jair Bolsonaro e essa gangue que o cerca, e aí a gente fica só repetindo o que o Bolsonaro disse, que deixou de dizer e tal. Eu me vi, eu também fiz isso durante um tempo, então vai aí uma autocrítica. Eu me vi prisioneiro. Eu me vi prisioneiro da narrativa deles. É como se você entrasse numa cela e você não consegue sair daquilo ali, e você vai ficando triste, impotente. A sensação de impotência, acredito que seja o sentimento do qual todos estão comungando por uma série de razões, pelas ações deles, pela falta de reação das ditas lideranças que moram no Twitter, ao invés de fazer o que sabem que devem fazer, que é na rua, mobilizando. E nós estamos reféns da impotência. Eu falei, caramba, a única forma de resistência possível num momento como esse, é aí que esse livro se torna político, é perceber a beleza que, apesar de tudo, existe. E a questão do peso, então eu vou com 1 tonelada de leveza. Então, se é para ter peso, que seja 1 tonelada de leveza, porque essa tonelada também existe. E aí eu fiz da beleza e da leveza instrumentos de resistência, porque essas pessoas estão querendo nos matar, né? Não só literalmente, especialmente determinados grupos, negros, gays, mulheres, travestis, enfim, pobres, né? Trabalhadores. Eles querem nos matar da pior forma que existe, que é em vida. É você virar um zumbi, é você virar um resignado, uma conformada. Ah, quer saber? Não há o que fazer. E esse tipo de niilismo, ele é letal, ele é a morte em vida. E aí eu fiz esse livro com esse propósito e está dando muito certo, felizmente. Foi um acerto, porque assim, as pessoas, antes de comprar, me falam assim, eu quero esse livro porque eu estou precisando de leveza. Então, acho que se ele está provocando exatamente isso, que está até no título dele, eu me sinto meio que um farmacêutico, assim, né? Um boticário que aviou por encomenda. Assim. É isso. Deixa eu vender o peixinho, olha ele aqui. É isso, pela Páginas Editora. Zê, o que você falou, eu estava lendo uma frase, outro dia estava lendo umas frases do Deleuze, né, que ele fala exatamente isso, né, que a tristeza é a vitória deles, né, é nisso que eles investem, e que a alegria é incontrolável, ninguém controla a alegria, não dá para, enfim, eles estão investindo realmente na depressão, na depressão, no abandono, enfim, que a gente se sinta abandonado. E na ignorância. E na ignorância. Por isso que eles exatamente, atacam tanto a educação e a cultura, porque a cultura liberta. Essa sensação, isso que você falou, né? A impotência, você se sentir impotente, você cimenta a tua autoestima, né? Você bota um tijolo em cima da tua autoestima, que essa é a ideia, né? Nós somos uns merdas. Nós somos uns merdas, a gente não vai resolver nada, enfim. A história de outro dia também, essa história, porque as esquerdas são desunidas. Que esquerda que é desunida, caramba? O que está desunido não é esquerda, é um centro delirante, né? Esse centro delirante que pede união sem Lula livre, enfim. Bom, mas aqui não é para minha opinião, é para ouvir a sua. Não, vamos batendo papo. Essa força de resistência que é a literatura, como é que é isso na sua vida? Então, sempre houve, né? Desde o rock,
Vamos lá. Eu sou cria do punk rock. Então, assim, nada mais transgressor. Qualquer pessoa pegar a história da cultura punk, vai ver que aquilo surgiu sempre todas as bandas de punk rock, os artistas gráficos de punk rock, as vestimentas, né, todas as formas de comunicação do punk rock são para agredir, né, mas não é agredir as pessoas, é agredir o sistema, agredir o chamado status quo. Né? Então, isso surge na Inglaterra, não bem na Inglaterra, na verdade vai nos Estados Unidos ali, mas toma forma de movimento mesmo na Londres ali, sob Margaret Thatcher, que é um dos pilares de sustentação desse horror que hoje chegou aos pincos, que chegou ao ápice. É o neoliberalismo absoluto, a ausência absoluta de Estado. O Estado é uma coisa que não presta, a não ser para servir, para fabricar, aumentar a coleção de lucro de banqueiros, e de picaretas e de rentistas, e para o cidadão um Estado mínimo. Né? E agora é isso mesmo, é o Paulo Guedes avisando que vai vender tudo, e se reclamarem, vão embora. Então, assim, além de tudo, tem uma disfarçatez. E a cultura sempre teve, para mim, esse papel de transgredir. Só que antes, se o punk rock, que me é referencial, surge precisando ser agressivo, que estava um ambiente de normalidade, né, cercando como se aquilo ali fosse um paraíso, eu percebo que aqui entre nós a coisa foi um pouquinho mais bem elaborada. Assim. É passar valores religiosos desses neopentecostais, que sem papas na língua eu digo o seguinte, isso são gigolôs de Deus, gigolôs de Jesus. É só isso. Isso não é religioso. Nenhum. Eu que sou ateu, sou mais religioso do que eles. E se religião é religar, ao estar conversando com você aqui, com as pessoas que vão nos ouvir, e você conversando comigo, nós estamos estabelecendo ligações. E, no caso, houve muitos rompimentos, estamos estabelecendo religações, religiões. Religião é isso, é reunir, religar. Essas pessoas só separam, elas só fomentam o ódio, atacando fogo em terreiro de religiões de matriz africana, elas não toleram ninguém. Então, assim, são gigolôs. E eles querem passar essa ideia de que somos todos bonzinhos. E é uma violência muito grande, é pior, porque é uma violência dissimulada. Eu, pelo livro, dessa vez, o meu papel não foi chocar. Eu até tenho vontade de fazer um livro de putaria, e vou fazer um livro de putaria clássica mesmo, com pastores gays enrustidos e tudo. Uma hora eu vou fazer um livro sobre isso. Eu preciso fazer isso. É uma questão pessoal mesmo. Se as pessoas vão gostar ou não, eu já não sei, mas eu preciso fazer. Espiar essa hipocrisia dessas matilhas de gigolôs de Deus. Mas, dessa vez, eu quis fazer uma coisa assim, peraí, os meus companheiros, os meus camaradas, os humanos que me cercam, estão precisando de carinho. Eu acho que o que eu posso oferecer agora, já que eu não posso oferecer nenhum tipo de resistência mais ostensiva, eu não sou ninguém, eu não tenho liderança, eu não tenho poder para liderar uma mobilização. Adoraria ter, mas não tenho. Então, eu vou fazer o que está ao meu alcance. É aquela coisa do beija-flor do Betinho. Eu sei que não vai apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte, no biquinho ali, eu pego, levo uma crônica. Caralho, se você consegue, no meio disso tudo que a gente está vivendo hoje, promover um sorriso numa pessoa, uma lágrima, seja uma lágrima de riso ou uma lágrima de emoção, por resgatar alguma memória tal, eu acho que você está dando aquilo que eles estão querendo nos tirar. É um instante de vida para o outro. O outro percebeu assim, pô, eu estou vivo. Existem coisas pelas quais vale a pena continuar de pé. Então é esse o papel do livro. Zê, Vocês que a estão me gente está vendo caminhando. falar, eu sou muito eloquente. O livro Não, é uma levinho, tá? delícia, Ao é uma contrário de mim, delícia. o livro é leve. Não, é uma delícia. Essa a ideia aqui do jogo de damas. Queria continuar essa conversa agora partindo um pouco para o cenário político. Né? A gente já sabe que está esse estrago geral, você já sinalizou, né, a sua posição, mas eu queria saber
quando você produziu esse livro, você disse que você precisava também espiar, né, essa leveza, essa beleza, porque isso é revolucionário também. Como é que você tem esperança? O que você está vendo nesse cenário que a gente está vivendo? Eu assisti, falando aí, voltando na cultura. Segunda-feira agora eu vi a reestreia, a estreia de uma nova temporada do programa do Gil, no Canal Brasil. E a entrevistada era a Xuxa, mas vamos deixar de lado a entrevista da Xuxa, assim, que chegou um momento em que ela fez exatamente uma pergunta muito próxima dessa sua que você está me fazendo agora. E eu vou copiar o Gil, porque eu acredito no que ele falou. Ele perguntou para ela primeiro, você vê saída? Ela falou assim, eu que te pergunto. Ela falou, estou mediante um mestre. Não sou eu que tenho que responder isso, é você. Eu te pergunto. Ele não titubeou, ele falou assim na lata. Ele falou, a seta do tempo é para frente. Às vezes, volta um pouco. É natural, isso já aconteceu em outros momentos. Mas a seta da vida, a seta do tempo, é sempre ir em diante. E o principal, ela está no nosso coração. Então, assim, o desejo de avançar, ele é maior do que tudo. Em algum momento, isso prevalece. Se a gente olhar o que foi a Itália e a Alemanha no período que antecedeu ali a ascensão, primeiro do fascismo na Itália, depois do nazismo na Alemanha, era tão grave quanto o que a gente está vivendo agora. E aí passa-se. Se você pega na hora, parece que aquilo ali é interminável, mas o nazismo durou quanto? De 1933, que é a ascensão do Hitler, a 45 são 12 anos. Isso, em história, é o primeiro dentinho de leite. Isso não significa nada. É dolorido, é custoso, é foda de atravessar. Mas é aí que a gente tem que manter a beleza, produzir beleza, não perder o olhar para a leveza, porque é isso que mantém a gente respirando, de pé, para seguir, porque o que o nosso coração quer, nosso, eu digo como espécie, é ir adiante. É uma pena que as nossas lideranças ainda não tenham percebido uma matemática absolutamente elementar. Quantas pessoas votaram no Haddad? Vamos pegar o Haddad, que foi o segundo colocado. 42 milhões, alguma coisa assim. Vamos arredondar para 40 milhões. Quantos são eles? O Bolsonaro teve menos votos do que os votos nulos. Isso é bom lembrar. E parar, ele venceu, mas dos votos válidos, de quanta gente que anulou, quanta gente que não foi, esse contingente é muito maior até do que a votação do Haddad. Então, assim, existe um universo muito grande de pessoas aí e nós precisamos tentar o diálogo com elas. Não com esse povo de Ciro. Com esse povo de Ciro, eu falo categoricamente que enquanto vier com essa conversa para mim, de que se o Haddad renunciasse à candidatura para apoiar o Ciro venceria, sendo que o contrário também era viável, mas ele foge para Paris e não mobiliza o eleitorado dele, não tem conversa com cirista. Eu quero distância de cirista. Esse tipo de cirista. Tem outros que votaram com as melhores intenções, que extraem o bom discurso que o Ciro tem, não devemos negar isso. Ele é um cara preparado, a gente não pode negar valores, os valores que ele tem. Então, assim, que ele é um cara preparado, então houve gente que votou exatamente seduzida por esse discurso muito bem embasado dele, pela experiência dele. Agora, o erro todo é ignorar que muitos dos feitos dele ele deve ao período do governo Lula, né? Não só no período que ele foi ministro da Integração Nacional, no período que ele foi governador, ele e o irmão dele, os governos PT foram muito bons para toda a região Nordeste, não só para o Ceará. E ele está querendo meio que fazer questão de esconder isso. Então faz de conta que isso não aconteceu, que os méritos são todos dele. E além do que, está vindo agora com essa coisa assim, de demonizar o PT, ele encampa isso, o antipetismo. Eu adoro quando eles falam assim, o antipetismo é um sentimento muito latente. Ficar falando isso é alimentar o antipetismo. Porque o antipetismo existe desde que surgiu. Desde que foi fundado o PT, existe o antipetismo. Não é à toa que o Lula já foi preso lá atrás,
que eles perseguiam o pessoal que fazia greve, que o Lula teve que disputar 4 eleições para poder ganhar, enfrentando todo tipo de manipulação de mídia. Então, o antipetismo sempre existiu. Isso não é novidade. E mesmo assim, com todo o antipetismo, elegeu 4 vezes. 2 do Lula e depois elegeu a Dilma 2 vezes. Até precisou de um golpe para interromper isso. Então, e aí o que me desassossega é perceber que um cara como o Haddad, por exemplo, está tomando na cara do Ciro toda hora esse discursozinho de que deveria ter apoiado. Vamos lá, a matemática é a mesma. Quem estava em segundo? Eu acho vergonhoso ter que dizer isso, que é uma coisa tão elementar. O segundo lugar era o Haddad. Igualzinho foi em 89, o Lula estava em segundo, o Brizola em terceiro. Houve racha, né? Se as pessoas são jovens demais, vão pesquisar. Eu não estou inventando os fatos, eu estou reportando os fatos. Em 89, foi a mesma coisa. PT e PDT não se bicavam e o Collor crescendo. Se tivessem unido ali, o Collor seria batido no primeiro turno. As pesquisas da época mostravam isso. Não se uniram. Muito mais por falta de humildade, aí sim do PT, que era um partido iniciante. Tanto que eu não votei no PT no primeiro turno, eu votei no Brizola. Eu fiquei com tanta raiva que eu votei no Brizola. Só fui votar no Lula no segundo turno. O Brizola, quando não passa ao segundo turno, era um homem, um estadista, que é coisa que o Ciro jamais será, que tem esse pensamento pequeno, figadal. O que o Brizola faz? Incondicionalmente, imediatamente, ele passa a apoiar o Lula. E só não ganhou porque houve a manipulação já admitida pelo Boni daquele maldito debate. É isso que o Ciro, pelo mesmo partido, PDT. Então, fez muito mal, sim, em fugir para Paris, putinho, porque não recebeu um apoio imerecido e ilógico. E quem estava liderando era o Haddad. Se alguém deveria apoiar, era ele, que estava em terceiro, que ele mora no terceiro lugar. É engraçado, eu discuti isso arduamente com vários pedetistas e ciristas, e eles aplicam uma lógica inversa. Não, mas o Haddad tinha que ter aberto mão por causa do antipetismo, porque daí o Ciro... É uma lógica que eu não sei, assim, incrível, né? Porque... Isso é coisa de quem fugiu da aula de matemática. Né? Porque isso, é tão isso básico. Equivale... Vou fazer uma metáfora do futebol. Salvo engano, o atual lanterninha do Campeonato Brasileiro é o Avaí. O que esses ciristas obtusos, fanáticos, que agem não como militantes, mas como jagunços do coronelzinho que o Ciro é, que ele não é, ele se mostra ser, ele quer ser, ele quer agir assim. Que eu não vou tirar os predicados que ele tem. Mas o Ciro, como bem diz o Lula, o pior inimigo dele é o próprio Ciro, com esse comportamento que ele adota, que ele acha o máximo mostrar isso. É como se hoje, né, você pegasse o Avaí, quisesse que todos os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro perdessem todas as partidas por WO. Para quem não entende futebol, é abandono de jogo. Então, por exemplo, o Flamengo, que hoje está liderando com 39 pontos, vai passar a perder todos os jogos por abandono. O Santos, que está em segundo, a mesma coisa. O meu Palmeiras, que está em terceiro, a mesma coisa. O Corinthians, que está em quarto. O São Paulo, que está em quinto. Todos os times vão começar agora a perder todas as partidas por WO para o Avaí ser campeão. É isso que essas pessoas estão querendo com essa matemática absurda. Isso é um atentado contra a matemática e um desrespeito à inteligência das pessoas. Que quer debater, eu debato com o cientista, mas nós vamos debater propostas políticas. É isso que nós vamos fazer, debate político, debate de ideias, não atentado contra a matemática elementar. Aí, quando você acha que isso é o limite, vem esse direito já, que foi criado agora, que, sintetizando, eles querem que o PT dê todos os votos dele, a militância toda tem que apoiar, o partido tem que apoiar formalmente, ele tem que xingar o partido ouvir isso quieto, e não pode ter a bandeira Lula livre. Abrir mão do seu líder, né? Abrir mão da única liderança política hoje para fazer frente ao Bolsonaro. E vamos dizer mais, se prender o Lula, a maior expressão da esquerda no Brasil, uma das maiores da América Latina, um estadista reconhecido mundialmente, se prender esse cara à base de farsa, deixa o Ciro sair da curva, vamos ver o que acontece. É isso que essas pessoas precisam de acordar. Que você não precisa gostar do Lula, você precisa gostar da justiça.
E justiça se faz com Exatamente. provas. Então, assim, se prender o Lula sem prova, amiguinha que está me ouvindo, que está vendo nossa conversa, se prender o Lula sem provas, pode entrar na tua casa a qualquer momento e te levar igual. É só isso que eu digo. E isso está parecendo absurdo? Olha o que estão fazendo com o marido do Glenn agora. Inventando um patrimônio como se fosse ilegal. Porque esse povo se enrolou numa mentira tão grande que, para sustentar ela, é necessário que todos os absurdos sejam cometidos. O Lula avisou, né? O Lula avisou o Moro. Para sustentar essa mentira, vocês vão ter que criar muitas Fazer de mentiras, tudo. né? O Lula Então, avisou. assim, vamos respeitar a Constituição. Ninguém que está pedindo goste do Lula. Circunstancialmente, eu gosto. E nunca fui beneficiado pelo Lula, não. Porque minha visão de política não é. Eu sou um fudido, eu não tenho nada. Ai de mim se não escrevo livro, se não corro, se não faço meus trabalhos de produtor, não pago as contas. E trabalhei 9 anos no governo, Lula e Dilma. Eu não tenho um centavo no banco para chamar de meu. Podem vasculhar. Mas eu não milito por isso. Para ganhar dinheiro, eu ganho de outra maneira, trabalhando em outras frentes. Então, assim, o que eu peço é respeito. Porque isso que o Ciro está querendo, nesses moldes que eu falei, o PT tem que dar a herança dele, política, todo o voto dele, toda a militância dele. O Ciro não faz nada. Ele não vai ter nem que ir para a rua para apresentar projeto, tem que receber tudo. E ainda quer falar mal. De onde eu venho, e eu venho da roça, eu venho do interior, isso é papo de cafajeste. Isso é coisa de homem cafajeste, que a mulher recebe a herança, ele mete a mão na herança, bota ela para trabalhar, ele não faz nada, e ele bota essa mulher para trabalhar o dia inteiro, bate nela, xinga ela, e ela ainda tem que dizer que ele é um puta de um homem, que é um homão, que maravilha de homem. É isso que Ciro Gomes está querendo, me desculpa, eu não apoio o cafajeste. E também não dialogo com quem apoia o cafajeste. Então, basicamente é isso. Então, essa é a crítica que eu tenho ao Ciro. Não sei onde Agora, tem eu li. críticas ao Haddad. Eu não Que sei quem onde teve eu li 40 hoje milhões de também. votos, Oi, desculpa. quem teve Não, é 40 porque milhões de você falou que votos, não dialoga, se não dialoga com a Cafajeste. Eu li um texto do Safato hoje que ele fala exatamente isso. Acabou o tempo do diálogo. Agora ir para o pau. Acabou. Não tem diálogo. Tem Yuri, certas pessoas. Como é que você vai dialogar com um bolsominion? não Tem tem diálogo? diálogo. Não Tem tem. diálogo. Isso não quer dizer que não haja uma massa para o diálogo. Há uma massa enorme, inclusive de eleitores do Bolsonaro. Eu acho que já passou da hora da esquerda parar com esse papo de xingar pobre de direita. Teve muita gente, Isso é horrível. muita, Isso é não é horrível. pouca, que votou no Bolsonaro por uma série de fatores. E nenhuma é de responsabilidade exclusiva delas. Falta de informação, falta de educação elementar, e aí falta a cognição, o bombardeio de fake news que cresce em cima dessa falta de cognição, dessa falta de A informação, criminalização da política, né, que foi bem criminalização estudada. generalizada durante anos, a mídia falando isso, que ele, Político é tudo Dória, igual, o político cara só lá de BH, rouba. o Calil, eu não sou político, o Ibanez aqui de Brasília, eu não sou político. Vá a merda. Se você não é político, você está querendo concorrer a um cargo político para quê, então? É uma coisa tão óbvia isso. Exatamente. É o Dória, né? É o Dória Isso é que diz que não é político. patifaria. Isso é patifaria. Então, Uhum. assim, existe um contingente enorme, e são das camadas mais pobres mesmo, que votou no Bolsonaro querendo aquilo que todo mundo quer, prosperidade, e que não enxergou isso no discurso que está um pouco já enferrujado de alguns setores da esquerda. Só de falar dos programas sociais, tal, infelizmente, as pessoas querem ascender. Todo mundo quer ascender. E aí vieram com esse discurso fácil. O David Harvey, um geógrafo inglês maravilhoso, talvez o Uhum. último grande pensador de esquerda, ao lado do Chomsky, vivo, né? Ele fala uma coisa sensacional. O maior desafio da esquerda é vencer a ideia do empreendedorismo. Essa foi a grande vitória do capital. Enfiar na cabeça do trabalhador de que ele pode ser um empresário. E se você vende cachorro-quente na esquina, você não é um empresário. Você é um comerciante que vende cachorro-quente. E, resumindo tudo a síntese, você é um trabalhador. Então, o maior desafio da esquerda é convencer a classe trabalhadora, na luta de classe,
de que ela é trabalhadora e não empreendedora, não empresária. Empresário é quem gera, é quem gera mais de 100 empregos, isso é empresário. Então, assim, a gente fica chamando esse povo de pobre de direita, o que vai acontecer? Se a gente não os acolher, porque erraram, mas não erraram sozinhos. É isso que eu faço questão de corroborar, de reiterar, aliás, desculpa, de reiterar. Eles erraram por uma soma de fatores, inclusive da própria esquerda, que é uma comunicação sofrível, sempre foi, exceto no período do Lula, como comunicador nato. Mas da Dilma para cá foi um desastre. Sempre foi. Então, assim, é acolher. Vem cá, vamos conversar. E se a gente não fizer isso, eles vão cair no discurso do canto da sereia do empreendedorismo, do Luciano Huck, do Dória. Porque quem é que quer ficar do lado de quem está batendo nele? Quer bater em alguém? Bate nessa classe média safada, que vota no Aécio, que fala que somos todos Cunha, que vai mudando de herói à medida que aquilo é mais conveniente ao exercício do seu ódio. Fora agora o absurdo, né? Quer dizer, a história do Correio, né? Que é da privatização do Correio, as pessoas bem feito, bem... Quer dizer, a esquerda que deveria acolher os trabalhadores, porque os funcionários do Correio são trabalhadores, acusando esses pobres coitados de que eles colaboraram com o golpe. Gente, eles foram massa de manobra, pelo amor de Deus, eles são trabalhadores. E outra, tiveram a grandeza de reconhecer o erro. Pois é. Porque esses trabalhadores dos Correios queimaram a bandeira do PT. Entraram naquela epidemia, naquele looping do ódio de 2013 em diante, que foi mais acirrado ali, né, em 2013 e tal, tudo golpe para Dilma. Então, assim, ali eles queimaram a bandeira do PT. Horrível. Eu não esqueço essa imagem. Isso foi odioso. Foi lamentável. Mas é preciso muita grandeza para fazer o que eles fizeram agora, e na faixa estava escrito, erramos. Então, pera lá, nós que estamos agora falando para eles, fodam-se, bem feito, estamos errando. Quando é que a gente vai fazer o nosso meia-culpa? Olha, foi mal. Não devia ter chamado você de desgraçado, de fudido e tal. Porque a gente cede, é natural, por impulso, mas a gente tem que usar a cabeça e não o fígado. Não é assim que se faz política. Se faz política com o coração, primeiro com a cabeça e depois com o coração, não com o fígado. Então, assim, a gente tem uma massa de pessoas aí, se está querendo diálogo, tem uma massa de pessoas enorme, que sempre, é histórico, sempre teve 30 e tantos por cento para a direita clássica, 33% para a esquerda clássica, 40% ali de indecisos, de gente que não sabe para onde vai. É com esses que a gente tem que dialogar, mostrar o legado do fascismo, o legado do golpe, que não é com esse discurso apolítico, se a crise é política, você resolve ela com política. É a mesma coisa que seu carro estragar e você levar ele num cara que conserta a geladeira. Não vai resolver. Resolve-se problemas políticos fazendo política. E chega de ter vergonha de dizer isso. Assim como chega de ter vergonha, eu não sou petista, mas eu sou declaradamente lulista, apoio, não tenho vergonha, tenho orgulho de defender isso. E tem muita gente que está ressabiada, está com medo de fazer isso. Por quê? Porque eles gritam. E é isso, eles querem nos ganhar no grito, eles querem mudar a história no grito. Não houve escravidão, foi negro que gerou a escravidão. Não há feminicídio, a economia está crescendo, é tudo no berro. Não tem um argumento, não tem uma prova. O argumento desse povo é o WhatsApp, que é o esgoto da comunicação. Bom, partimos da Terra plana, né? Partimos da Terra plana. Então, assim, a gente agora tem que se mobilizar, mas a gente, quando eu falo a gente, eu, Zé Carota, você, Nioto, tal, a gente não é nada. A gente é uma areinha. Eu tenho um grande público no Face, mas eu não me iludo com isso. Aquilo ali não é parâmetro para nada. Eu não consigo mobilizar. Eu não tenho esse poder de liderança. Para fazer acontecer, nós precisamos ser liderados. E líderes não moram no Twitter. Não ficam ali agindo como blogueirinhos, de pega todas as pautas que estão acontecendo e revelam indignação num tweet, num post no Face, num vídeo, falando palavras-chave. Não, é na rua. Cara, o Haddad teve 40 milhões de votos. Se o Haddad não conseguir mobilizar 5%, ou seja, 2 milhões,
que parece nada, né? 2 milhões perto dos 40 milhões que votaram nele. Mas 2 milhões de pessoas, se você não conseguir mobilizar 2 milhões de pessoas para cercar o STF, o Congresso, e exigir o que é de dever deles fazer, que é anular todas as sentenças, não é só do Lula, todas as sentenças da Lava Jato, porque aquilo ali está viciado, aquilo ali está criminoso, está comprovado. Tem que ir para a cadeia quem fomentou, quem executou a Lava Jato e quem fomentou. Ah, mas isso vai livrar a cara do Lula? Faça um processo dele, do Cunha. Eu sou favorável a soltar até o Cunha. E aí vamos fazer um processo com a Justiça e a Constituição embaixo do braço. Quem não tiver feito nada não vai pagar por nada. E se o Lula fez alguma coisa comprovadamente, eu vou ser o primeiro a me envergonhar, porque eu apoio esse cara desde 1980. Então, assim, só o que a gente quer, ninguém está querendo injustiça e impunidade, não. Pelo contrário, nós estamos querendo justiça, de fato, que não existe. Agora, isso, eu, você, nossos amigos, por mais indignados que nós fiquemos, nós não conseguimos sair disso, desse desabafo da impotência. É o desabafo da fúria da impotência. E, no meu caso, a impotência ela não me deixa prostrado, ela me deixa furioso. Eu queria poder fazer alguma coisa. Eu queria poder participar de algo que eu percebesse que ia resultar numa ação com efeitos, com resultados efetivos. Então, assim, mas isso cabe a eles fazerem. Eu acho, insisto, vergonhoso o Haddad não conseguir mobilizar 2 milhões de pessoas para Brasília, nos moldes da Vigília Lula Livre. Aquilo ali é um exemplo a ser seguido. Eu tive lá para pesquisar o meu próximo livro, que é exatamente a história da Vigília Lula Livre. O núcleo duro dali são 50 pessoas. Eles são famosos? Não são. Por isso que eu estou fazendo o livro, porque eu preciso mostrar quem são essas pessoas. Que, para mim, ao lado do MST, não vou nem dizer depois, ao lado do MST, é o que de mais pujante, de mais inspirador, de mais apaixonante a gente tem nesse país em termos de movimento político. Essas pessoas, não saem dali. Desde o primeiro dia que o Lula foi preso, aconteça o que acontecer. 50. E mobilizando, né? Eles não estão só ali, eles estão mobilizando, né? Todo dia eles levam alguém lá para dar palestra, dão cursos, né? Então, eu quero que o Haddad saia do Twitter, onde ele está morando, a Manuela, o Boulos, todos esses que têm poder, que são formadores de opinião, têm poder de mobilização, Wagner Freitas, eu só livro a cara do MST. Porque esse está no campo, sem trocadilhos, o tempo inteiro. O tempo inteiro o MST está à frente. A vigília, sem o MST, a vigília a logística dela não existiria, porque eles têm isso muito bem construído. Assim. Deve-se isso ao MST. E quando fala-se MST, a pessoa já pensa logo em violência, Não, é tudo com muito amor. Quem duvidar, vá à vigília. Vá à vigília. Vá ver como que eles reagem aos insultos que eles recebem o tempo inteirinho. É um terreno, só tem uma tela. Passa moto, passa carro. Ô, filha da puta, apoiador de bandido. Eles continuam conversando entre eles. Eles não se alteram. O que eles estão ali não é para brigar com essas pessoas. É para apoiar o Lula. É para libertar o Lula. É para dar amparo. É para que o Lula perceba que eles estão ali. Não é à toa que o Lula já falou que a primeira coisa que ele quer fazer quando sair da cadeia é atravessar a rua, porque é a polícia aqui e a vigília aqui. É atravessar a rua e tomar uma cachaça com eles. Porque eles são os titãs. Ali eu vi líderes anônimos. Na liderança é aquilo. Pode chover. Tomaram tiro. Eu não estou brincando. Isso é o ano passado. Pois é. O MBL, naquele dia, pouca gente sabe disso, eu vou adiantar. Naquele dia que o Lula chegou, isso me foi contado eu entrevistei várias pessoas que organizaram a vigília e tal, foi contado pelo Roberto Baggio, do MST, pelo Dr. Rosinha, do PT, e pela Regina Cruz, da CUT, que eram os 3 que estavam dentro da polícia para garantir que o Lula chegaria em integridade. E para garantir que não haveria nenhum tipo de rebelião ali dos apoiadores, ou seja, para manter a coisa pacificamente. O MBL pegou um canhão de laser
e direcionou para o helicóptero que estava trazendo o Lula. O objetivo era derrubar o helicóptero, em que pese o piloto ser um cara da PF. E a PF assistiu isso quieta. Teve uma gravação da viagem do Lula, lembra disso? Teve uma A Regina gravação Cruz tem o vídeo. Eu vi tem o uma vídeo. gravação que vazou do cara sugerindo que deveria jogar o Lula pelo, enfim. Não se fala mais isso, mas essa gravação vazou. Eles tentaram fazer pior, é um canhão, não é aquela canetinha de laser. Um canhão de laser direcionado nos olhos do piloto para derrubar o helicóptero. Vai matar o Lula, mas vai matar o piloto da PF, foda-se. E o grave é a PF assistir isso e deixar o MBL agir solto. Todas as pessoas da vigília que eu entrevistei foram várias. Só de integrantes ali foram mais de 30, fora lideranças. Todas são categóricas. A PM do Paraná foi exemplar. Ela cumpriu o papel dela, não bateu em ninguém. Não foi ela que começou o tumulto que houve. O tumulto começou com o doutor Rosinha lá dentro da PF, vendo a PF soltar bala de borracha. E só na gente da vigília. A PM, a Polícia Militar do Paraná, não fez nada. Todos fazem questão de contar a verdade dos fatos. Quem atiçou tudo foi a PF. Então, assim, esse povo resiste a tudo isso. Eles começaram a me chamar lá, vamos almoçar, porque eu fiquei lá vários dias, eram muitas entrevistas para fazer, eu ficava lá o dia inteiro. Vamos almoçar com a gente, aí tem o local, eu fui. Aí eu fui durante dias, assim, até entrevistar a Regina Cruz, que nem sabia que eu estava almoçando lá. Então ela não me falou isso que eu vou contar agora, para constranger, para me gerar constrangimento. Ela soltou. Ela falou assim, olha, aqui é difícil, porque assim, a gente sobrevive com que a gente arrecada pelo MST, pela CUT, pelo PT e doações de pessoas. Então tem dia que o principal, que é a comida, que não pode faltar, é tirada no cartão de crédito dela e de outros que têm condições de fazer isso. Eu me senti horrível. Aquilo estava tão romântico, assim, eu comer lá, né, com eles. Tá? Eu falei, caralho, são pratos de comida que iam para outros, que eu podia pagar o meu almoço. Eu não precisava de usar o deles, porque é tudo mantido com muito sacrifício. E detalhe, refeição 100% orgânica. Não tem veneno. Então, assim, a Vigília Lula Livre, no meu modo de ver, deveria inspirar essas nossas lideranças mais proeminentes e sair do Twitter e fincar aqui na rua, aqui em Brasília. É aqui o centro do poder. É fazer uma vigília da justiça. Eu não entendo como que isso não foi feito até hoje. Imagina o efeito, meu. Você começar a receber juristas aqui em Brasília, na porta do STF, aquele cara que era o consultor jurídico da Rainha Elizabeth, que hoje está na ONU. Tudo bem que a vergonha na cara não é o forte do STF, mas cria um fato político. Imagina. Exatamente, era isso que eu ia falar. O que está faltando é criar os fatos políticos, né? A gente está muito reativo, né? Nosso lado é reativo, assim. Aí o Bolsonaro fala alguma coisa, aí fica todo mundo histérico no Facebook, histérico no Twitter. E nada, e a coisa não anda. Aí o Glenn vai lá e agora é o escândalo Master Blaster Ultra Uber. Aí, o que acontece no dia seguinte? Nada. Todo mundo indignadíssimo. Mas nada. É a vida no ritmo de TL, de feed de Facebook. Vem um novo escândalo a Elza Soares falou, né? menor. A Elza Soares perguntou, né? Será? Eu tô achando que botaram algum calmante na comida do brasileiro, não é possível. Ela falou isso. Não, mas aí que tá. Eu faço só uma distinção. Eu livro a cara do povo. O povo sem comando. Porque a gente não tem líder, né? Não pode fazer nada. Eu vou insistir nisso. Cadê as lideranças botando uma vigília? Se a questão toda é política e jurídica, que a Lava Jato é um instrumento jurídico com propósitos políticos. O centro máximo, as células máximas de poder jurídico, executivo e judiciário estão aqui. Tem que colocar 2 milhões de pessoas na esplanada. No STF, que a praça é menor, eu conheço ali,
mas dá para colocar uns 500 mil o dia Fica, inteiro fica a cobrando dica, né, Zé? justiça Fica a dica do Zé aí. e trazendo juristas do mundo inteiro para cá. Que é isso que eu estou falando. O Lula lá da cadeia, né, da prisão política dele, política, eu vou insistir nisso, está provado. Vou insistir não é porque eu quero que seja política, é porque está provado que é uma prisão política. Ele manda as diretrizes. A política sempre foi movida por diretrizes. Quando o Lula fala, e ele fala isso em todas as entrevistas dele, eu não estou inventando a roda, que é o dizer isso que eu acabei de dizer, de colocar gente aqui. É preciso colocar o povo na rua, é preciso mobilização. Como ele, que está acostumado a fazer isso desde sempre, faz, o Brizola fazia, o Brizola hoje, vivo, estaria inflamando esse país. Esse país estaria pegando fogo. O Lula está dando um recado. Se eu não posso, façam aí. As lideranças vão, saem lá da visita a ele. Ele está muito bem, ele está muito ótimo. Nossa, eu entro lá desanimado e saio melhor. Pô, vai a merda. Eu não quero escutar isso. Eu quero escutar o seguinte: nós vamos para tal lugar agora. E ninguém vai sair de lá enquanto não tiver um resultado mínimo. Eu nunca vou me esquecer do último comício do Lula, quando antes dele ir lá, de São Bernardo, que foi aqui na Praça da República, aqui em São Paulo, que o Boulos estava no palanque e o Boulos falava: se prenderem o Lula, o MTST vai invadir tudo. Sim. Estamos avisando. Pois é, mas nem é justo. Assim, eu acho um erro ele falar isso, como é um erro cobrar que o MST também assuma esse protagonismo, que são movimentos muito visados, especialmente o MST. Tudo que o capital mais precisa, e um Bolsonaro especialmente, é um deslize do MST que dê à Globo o lead. Né? Nós que somos jornalistas, eu estou falando, deixa eu lead é o mote. A cabeça do texto. Que o MST é arruaceiro, é terrorista. Se o MST puxar uma insurreição, é tudo que eles precisam para fazer um massacre com eles. Eu estou falando massacre mesmo. Com tanque, com cavalaria, o caralho a 4. Lá na vigília, eles sofrem 2 a 3 provocações por dia. Coisa séria. Quando não é de vizinha da própria Polícia Federal, quando é da Polícia Federal é de movimentos, quando não é de movimentos é de moradores ali do entorno, que odeiam eles. Pô, eu imagino o peso que não deve ter isso. Eu, outro dia, num bate-boca aqui, recebi uma ameaça no inbox de uma pessoa que eu nem sei quem é, inclusive denunciei, coloquei, enfim, chamei atenção, denunciei. Você imagina quem está lá prostrado ali, né, dando a cara a tapa, gente. Não é brincadeira, não é... Imagino que eles não assim... cedem, sabe por quê, meu? É isso que eu sinto falta. Eles têm uma diretriz que os irmana, que os motiva, que não os deixa desanimar. Quando um desanima, 49 vão e levantam aquele. Quando 2 caem, 48 vão lá e levantam esses 2. E esses 2 depois levantam os 48. É assim que funciona. Porque eles têm uma diretriz, que é a diretriz que está faltando para as 413 esquerdas que nós temos. Lula livre. Lula livre. Você conversa com eles, eles falam, eles vão tolerar qualquer coisa, porque o objetivo da vigília, primeiro vigília é iluminar, né? É você levar a luz, é uma vela. Essa vela está acesa para o Lula, pela liberdade. O Lula vê que ele não está sozinho e que eles estão ali para lutar pela liberdade dele. Esses 50 titãs, eu chamo eles de titãs, que não movem o pé dali, que não cedem a nenhum tipo de provocação, que é tudo que querem, que eles cedam para poder massacrá-los. Porque eles têm um objetivo pétreo, que eles não vão sair desse lugar, é soltar o Lula. Depois que soltar o Lula, a gente começa a conversar outras coisas. Então, assim, lideranças, eu sei que eu não sou ninguém, eu não sei o alcance que isso aqui vai ter, mas aí, quem estiver me ouvindo, né, quem estiver vendo essa entrevista, o apelo que eu tenho feito é o seguinte: nós não temos que cobrar atitude, ação das instituições.
Porque o que a gente ouve é que essas malditas instituições estão funcionando. De fato, estão funcionando para sustentar o golpe que foi dado para a ascensão do fascismo, para atender interesses políticos e mercadológicos nacionais e internacionais. Para isso elas estão funcionando. Então é perda de tempo ficar cobrando a STF anula. Blá, blá. Nós temos que cobrar as lideranças que têm poder de mobilização para que cobrem com mobilização popular a execução da justiça, de fato. Eu não vou cobrar Marco Aurélio de Mello e Gilmar Mendes. Eu quero cobrar o Haddad. Quero cobrar o Boulos. Quero cobrar a Manuela. É isso que eu acho que está nos faltando fazer. Assim como a gente cobra, quando eu sou da roça, né, do interiorzão. Quando tem problema político no interiorzão, você vai para cima do vereador. Porque ele é o elo mais próximo do prefeito, que é a autoridade máxima. O prefeito vai se unir a outros prefeitos da região, vai tensionar o governador. O governador vai gritar com o presidente. É assim que funciona. Mas já passou da hora da gente parar de cobrar esses vagabundos, esses sócios do consórcio do golpe e da eleição do fascismo, porque eles não vão se mexer. Eles não estão ali para fazer a justiça. Estão ali para manter o crime. Estão ali para manter o Lula preso. Estão ali para vilipendiar a democracia. O TRF4 já mandou o recado, né? Eles negaram novamente, né, a cancelamento lá do processo do sítio. E vamos combinar? Né? Vai ser isso. Vai ser isso. Não, a solução, Zé, não é jurídica, a solução é política, é povo na rua. E o povo na rua só vai se tiver liderança. Mais cedo eu falei, se o problema do país hoje é político, é a política que vai resolver. Exatamente. Se a prisão do Lula é política, só ação política vai reverter o quadro. Mas o importante, eu sei que já está terminando, quero reforçar muito essa fala do Gil. Eu quero falar de... Eu gosto sempre de ter uma palavra que seja no pequeno universo de contribuição que eu posso dar, no papel de beija-flor, né, da fábula do Betinho, que todos nós somos beija-flores. Eu quero encerrar com a fala do Gil. A seta do tempo é para frente, sempre. Às vezes ela empaca, às vezes ela volta um pouquinho, mas a seta do tempo é para frente e ela está no nosso coração. Então a gente precisa corresponder a esse sentimento de ir adiante, jamais de parar, jamais. Gente, esse foi o Jogo de Damas com o Zé Carota, esse cara incrível, que hoje o debate era para falar do seu livro e a gente aqui se enfiou nessa paixão que é a política, que se tornou, né, a política, a discussão política. Comprem né, bastante, é uma paixão, né, Zé? Eu vou puxar a mobilização, vou puxar 2 milhões para Brasília, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso. É verdade. Eu também. Eu vou junto contigo, tá bom? Valeu, gente, não deixe de assinar o canal, não deixe de nos acompanhar. Esse programa foi incrível. Zé, as portas estão abertas. Quando você quiser, o Jogo de Damas está aberto para fazer lançamento, para você vir aqui gritar, fazer palanque, dar receita de sagu, que o Zé tem uma receita de sagu maravilhosa. Enfim, fica bom. A casa é sua, você está... Oi? E o meu ficou melhor que o da turca com a avó dela. Não fala isso para ela. Não, ela gente, é um grande saravá. Muito obrigada por acompanhar. Não deixa de assinar o canal no YouTube e acompanhar a gente no Facebook. E vamos em frente. A seta do tempo mira para frente. É Oxóssi, né? Dizem que o Oxóssi, quando você quer mirar um objetivo, se chama Oxóssi. Ele dispara a flecha dele. Vamos disparar a nossa flecha. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo tempo, por me ouvir na minha eloquência. Mas nossa, foi um super privilégio, Zé. A eloquência dos apaixonados. Assim. Foi um super privilégio. Muito obrigada. Vou usar um provérbio libanês, eu sou neto, acho que dá para ver pela cara, né, que eu não sou nórdico.
Então, assim, eu sou neto de árabes e tem um provérbio libanês que eu gosto muito, que eu vou encerrar com ele, que é usado para dizer que a pessoa alcance tudo aquilo que ela sonhar, para que teus olhos sejam atendidos. Valeu. Saravá, gente. Valeu. Saravá, Zê. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã, o braço do Cristo horizonte.